Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai fazer mais uma aula da nossa mentoria. E hoje nós vamos falar 2 livros. Esses livros não têm uma relação assim para a gente fazer junto apenas pelo tamanho deles, porque são cartas curtas. Então, para a gente otimizar o tempo, a gente vai fazer essas 2 cartas. E a primeira carta é a carta de Paulo aos Filipenses, né? Então, abre sua Bíblia aí em Filipenses, pega sua anotação que você leu durante a semana, a gente leu a carta toda, né? Uma carta curta. E agora a gente vai falar sobre essa carta que Paulo escreveu aos Filipenses, né? Para Filipos, para os cristãos em Filipos. Paulo, então ele estava preso ainda. Essa carta de Filipenses e Colossenses, Paulo estava preso quando ele escreveu. Então, foi no período de 62 depois de Cristo, no seu primeiro aprisionamento em Roma. Então, Paulo estava preso em Roma ainda. Provavelmente lá ele escreveu bastante cartas, e é as cartas que a gente está vendo agora. Então, Paulo, ele fez a carta para os cristãos de Filipos, né? Da cidade de Filipos. Filipos fica ali na região da Macedônia. Ali, a igreja em Filipos foi a primeira igreja que Paulo levantou com os cristãos na Europa. Então, já estava se espalhando aí o evangelho através de Paulo. E Paulo ele escreveu essa carta para alguns cristãos em agradecimento pelo fato deles terem ofertado na vida dele, através do irmão Epafrodita, se eu não me engano, aqui o nome do irmão que levou a carta para eles, né? Saiu de Filipos, levou o dinheiro, né, a oferta para Paulo, e daí Paulo, através desse irmão, devolveu o agradecimento através da carta. Mas também ele aproveitou para escrever outras coisas, e um dos principais temas do livro é a alegria no Senhor. Então, alegrar no Senhor, se alegrar no Senhor, e ele foi escrevendo essa carta. Então, para a gente entender um pouco da história dessa igreja em Filipos, a gente vai voltar em Atos 16. Atos, ele foi o livro de Atos, né? A gente já viu. Se você não assistiu ainda a aula, volte para a aula de Atos. O livro de Atos é um livro-chave da história de Paulo, na história da igreja primitiva, dos primeiros cristãos. Por quê? Porque lá no livro de Atos, quando você voltar a ler de novo o livro de Atos, lê o livro inteiro. Lá ele vai falar um pouco sobre cada igreja, sobre cada lugar que ele passou. Durante a leitura a gente fez só um resumo, durante o vídeo também eu fiz só um resumo das 3 viagens missionárias de Paulo. Mas em Atos fala um pouco sobre cada lugar. Em Atos 16 ele vai falar sobre Filipos, sobre a cidade de Filipos, sobre a viagem dele a Filipos. E o que aconteceu lá em Filipos? Uma história bem interessante que você já ouviu, que você conhece, que é quando Paulo e Silas foram presos. Paulo e Silas eles foram presos em Filipos. E daí, naquele período onde ele estava preso lá em Filipe, Paulo e Silas adoraram, né, lá na prisão, né, bem conhecida essa parte onde Paulo e Silas adoraram lá na prisão. E lá aquele guarda da prisão ele se converteu. E no capítulo 16, uns versículos antes, fala sobre a primeira convertida que teve em Filipos, que foi uma vendedora de púrpura chamada Lídia. Essa foi uma das primeiras cristãs, a primeira pessoa que Paulo mostrou o evangelho na cidade de Filipos. E daí outra pessoa foi esse carcereiro lá onde Paulo e Silas estavam presos. Então a igreja de Filipos começou com essas 2 pessoas. Posteriormente, Paulo foi embora, né? Paulo teve que sair dali. E aí a igreja continuou através de Lídia, e esse chefe lá da prisão, esse carcereiro e a família dele. E aí a igreja começou a crescer lá, começou a se desenvolver o evangelho. Então daí, essa carta a gente vê que é uma carta diferente das outras, porque Paulo, ele não fala eu, apóstolo Paulo, ele não se intitula como apóstolo, ele fala que ele é um servo de Jesus Cristo, e dá a entender que mais pessoas estavam junto com ele nessa escrita, né? Mais pessoas escreveram junto com ele a carta, ali fala sobre Timóteo, né? Timóteo foi um auxiliar, foi um rapaz, um pastor, digamos assim, que ajudou também, que estava ao lado de Paulo, um aprendiz de Paulo, né?
que estava com ele, dá a entender que que Timóteo estava ali também, né? Tem até no comecinho fala que o nome de Timóteo estava junto, mas sobre Timóteo é um tema para uma próxima aula. Então a gente vê como é notável a generosidade dos cristãos da cidade de Filipos, porque eles várias vezes auxiliaram Paulo financeiramente. A gente vê em 2 Coríntios fala sobre isso, em Atos 18 fala sobre isso, e agora em Filipenses capítulo 4 também fala sobre isso, sobre esses cristãos, né, da igreja de Filipos que ofertavam, né, para a vida de Paulo, através do Epafrodito, que é o irmão que levou a oferta e depois trouxe a carta. Então, interessante como a gente vê essa é a igreja de Cristo unida, né? Unida. Eles ajudavam financeiramente Paulo nas suas viagens, ajudava Paulo a propagar o evangelho. A gente sabe que tudo tem um custo, né? Naquela época também tudo tinha um custo, nada é de graça. Então os irmãos eles sempre ofertavam na vida de Paulo. E aqui a gente tira algo para nossos dias que a gente tem que aprender também com essa igreja em Filipos, porque a gente sabe que naquela época também as coisas eram difíceis, porque os cristãos eles sofriam muita perseguição, eles não podiam se declarar seguidores de Jesus Cristo, né? E que nem Paulo ele foi preso várias vezes por causa disso, por causa de ser seguidor de Cristo. E as igrejas, elas permaneceram ajudando Paulo. E mais essa igreja de Filipos, né? Os filipenses, os cristãos em Filipos, eles ajudavam muito Paulo financeiramente. Mostra a generosidade deles, mostra o amor pelo trabalho, pela missão de Jesus Cristo, né? Pela missão de servir a Cristo. Então essa carta, ela traz o agradecimento, mas também ela trata alguns assuntos. Paulo aproveitou para tratar alguns assuntos com os irmãos, né, dessa igreja em Filipos. E a gente vê no capítulo 4, versículo 2, principalmente, provavelmente o irmão que levou o dinheiro falou como que estava a igreja, como que eles estavam, né, deve ter pedido conselhos para Paulo, muito provavelmente, né, e daí Paulo fala sobre um conflito, sobre um problema que estava tendo lá naquela igreja, que era uma discórdia entre duas irmãs, né? Duas irmãs que provavelmente eram irmãs que estavam ali no trabalho, duas irmãs que estavam ali na frente, ajudando, desenvolver o ministério ali na igreja. Então Paulo, ele fala que o motivo da unidade, o motivo de estarmos juntos é a unidade, né? A unidade do corpo de Cristo, era estar juntos, unidos, que elas tinham que resolver esse problema, resolver essa diferença e permanecer unidos em Cristo, que o objetivo da igreja é a unidade em Cristo Jesus, e que elas deveriam, que elas precisariam resolver essas diferenças, resolver esse conflito, conversar e ter a restauração, voltar a ter a unidade, porque onde há focos de discórdia, onde há pequenas discórdias, a unidade ela já não é mais levada a sério. E quando a pessoa ela quer resolver o conflito, quando ela pensa que a unidade é prioridade, ela resolve os conflitos. Então, Paulo, ali no capítulo 4, ele fala sobre isso, sobre os conflitos, né? No versículo 2, sobre esse pequeno conflito que estava acontecendo nessa igreja. Daí Paulo também aproveita para falar outros assuntos na carta, né? Ele fala sobre, ele encoraja os Filipos, os irmãos em Filipenses a manter firme diante da perseguição, que nem eu falei antes. Lá estava tendo muita perseguição, os cristãos estavam sendo muito perseguidos. Então ele falou: permaneçam firmes diante dessa perseguição, para se alegrarem em todas as ocasiões, se alegram em todas as ocasiões. Ele exortou também a humildade e a unidade, que nem no caso daquela discórdia entre as duas irmãs lá da igreja. Para ter humildade e a unidade será consequência disso. É algo bem forte, bem interessante nessa carta de Paulo aos Filipos, né? É o trecho ali no capítulo 1, versículo 22, que Paulo fala assim: pois para mim, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Então, o que que Paulo estava falando ali nesse sentido? Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Peraí, né? Tá incentivando a morrer? Como assim? E aí a gente entende que é tão difícil entender como Paulo escreveu essa carta estando preso, estando em extremo sofrimento. Provavelmente Paulo era açoitado, Paulo tinha que fazer trabalho pesado, Paulo não era tão novo assim. Provavelmente muitas coisas ruins aconteceram com ele durante o período de prisão, que acontece, né? Ser maltratado, enfim. Mas Paulo escreveu essa carta de uma forma tão amorosa, de uma forma tão alegre, de uma forma tão leve, tão tranquilo, passando sobre o Evangelho de Cristo, não mostrando tristeza, não mostrando, ai, sabe, aquele amargor de estar preso, aquela coisa ruim de estar preso. Não, Paulo estava alegre, Paulo estava leve, Paulo estava pleno escrevendo essa carta, né? A gente sabe que quando as pessoas estão passando por algum sofrimento, quando a gente passa por algum sofrimento, geralmente a nossa fala, o nosso convívio, até a nossa escrita demonstra que a gente está, talvez, revoltado com a vida, revoltado com a situação, mas Paulo não. Paulo, qual é o segredo do Paulo? Para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Ele estava falando assim, que ele poderia ser morto a qualquer momento. Eles poderiam matar ele a qualquer momento. Ele poderia ser, que nem tantos cristãos que foram mortos por amor a Cristo, poderiam matar ele a qualquer momento, porque lá tinha pena de morte, lá eles matavam, eles davam a sentença de morte. Então, tanto que várias pessoas né, pessoas que nem Paulo, foram mortos por pregar o evangelho. A gente vê Estevão, né? Estevão foi morto por pregar o evangelho. Então, Paulo sabia, Paulo ainda mais por ser um que matava os cristãos, ele sabia que a qualquer momento ele poderia ser morto. E aí ele falou assim: para mim, o morrer é lucro. Porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo, eu vou estar com Ele, eu vou estar ao lado dele. Mas o viver é Cristo. O viver é permanecer em Cristo e fazendo aquilo que Cristo quer que eu faça. O viver é permanecer ensinando sobre Cristo. O viver é viver para Cristo. Então, esse ponto é um ponto muito impactante para nós, porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo, mas se eu permanecer vivo, eu quero permanecer em Cristo. Então, que a gente possa sempre buscar isso, que possamos estar preparados para a nossa morte. A gente nunca sabe o dia e a hora nossa. Então, que nós possamos, sem medo, falar: se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Se eu morrer, vai ser lucro para mim. Se você morrer hoje, né? A Maite já fez uma pergunta assim na aula dela. Se você morrer hoje, se você partir hoje por qualquer circunstância, é lucro para você? Você vai estar ao lado de Cristo? Você pode, sem medo, falar: para mim o morrer é lucro? Você pode, sem medo, falar isso? E permanecendo vivo, nós vivos, permanecendo, nós estamos permanecendo em Cristo? O que é permanecer em Cristo? Viver o que Ele quer que vivamos. Viver para Ele, viver nele. Você está vivendo nele? Viver nele é rejeitar tudo aquilo que nos afasta dele. Viver nele é ser assim como Paulo. Viver para a glória dele. Você está vivendo para a glória de Cristo? Será que nós estamos vivendo para a glória de Cristo? É isso que Paulo estava ensinando aos irmãos em Filipos. Tem perseguição, vocês estão sendo perseguidos, mas permanecem alegres, permanecem amorosos, permanecem firmes. Mas se você morrer, tenha certeza que você estará com Jesus. Mas se você permanecer vivo, esteja em Jesus, esteja em Cristo. Amém, irmãos? E vamos continuar aqui vendo mais uma parte interessante do livro, que é ali no capítulo 2. Ele fala
Ele fala sobre Jesus ali, sobre quem Jesus foi, ele fala sobre o evangelho, a humildade cristã. E ele até relembra ele relembra Isaías, né, as profecias de Isaías. E eu vou ler esse trecho porque esse texto em especial é um texto muito especial para mim. É um texto que sempre me lembra quem eu sou, para quem eu sou e por que eu sou. Ele, aqui no capítulo 2, versículo 4, fala assim: cada um. Vou ler desde o começo. Capítulo 2, você já leu também, mas vamos relembrar. É a humildade cristã. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Aqui ele está falando da unidade em Cristo. Não faça por ambição ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Cada um cuida somente não dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, dos interesses dos seus irmãos. Aqui não está falando para a gente ser fofoqueiro ou meter o bedelho na vida do irmão, mas está falando assim: cuide de você, mas cuide do próximo. Se ame, mas ame também o próximo, seus irmãos. Daí aqui fala o que a gente deve pegar como exemplo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não precisa nem de explicação esse trecho. E esse texto fala de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem somos e em quem devemos estar, que é em Cristo Jesus. Mostra como devemos ser, assim como Jesus. Que, embora ele sendo Deus, ele não quis ser Deus. Ele não quis ser maior que Deus, ele quis apenas ser servo. Embora ele sendo bom, ele não quis ser maior que Deus. Ele apenas cumpriu. Então, que nós possamos estar em Cristo, ser servos de Cristo, para estar com Ele, né? Então, Paulo, ele mostrou a humildade cristã através de Jesus Cristo. Aqui também relembra algumas profecias de Isaías também. Isaías fala isso sobre Jesus, né? Lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, quando profetizou sobre a vinda de Jesus. Então, agora a gente vai ver o que nós podemos encontrar nessa carta, né? Um resuminho final para finalizar sobre a carta aos Filipenses. Quais as lições que Paulo nos dá através da carta aos Filipenses? Então, ele fala assim: para viver em unidade e humildade, lá no capítulo 2, ele fala sobre isso. Ele fala também sobre perder tudo por amor a Cristo, no capítulo 3. Depois ele fala sobre prosseguir com firmeza para o alvo, no capítulo 3 também. Depois ele fala para alegrar sempre no Senhor, lá no capítulo 4. Depois ele fala para livrar-se de toda ansiedade através da oração e de ação de graça. Ansiedade que nós vivemos nesse tempo. Mas ele fala assim: se livra disso através de oração e de ação de graça, de dar graças ao Senhor e de estar na presença dele. No capítulo 4 ainda ele fala sobre superar todas as circunstâncias no poder de Cristo Jesus e encontrar-se em todas as situações em Cristo. Então, é isso que Paulo está falando na carta aos Filipenses, uma carta maravilhosa. Então, que você possa se alegrar no Senhor, encontrar no Senhor e ser em Jesus,
né? Ser em Jesus, ser um com Jesus e estar em unidade no corpo de Cristo. É algo interessante que vai agora unir os dois. A próxima aula, que vai ser aos Colossenses, que a gente vai continuar nesse vídeo mesmo, que Paulo, as cartas de Paulo, ela fala muito, todas as cartas, elas falam muito sobre unidade, sobre corpo de Cristo, sobre igreja, sobre união, sobre estar em comunhão, enfim. Ele fala sobre um ajuntamento de pessoas. Ele fala sobre a importância desse ajuntamento de pessoas. Ele fala sobre a importância de estar com pessoas que professam a mesma fé que você. Então, todas as cartas, independente de qual motivo que Paulo escreveu as cartas, que nem em Filipenses para agradecer, em outras para exortar, em outras para, enfim, qualquer coisa, sempre ele vai falar assim: Jesus, ele morreu por você. Jesus, ele nos ligou ao Pai. O evangelho de Jesus é verdadeiro. Nós precisamos estar em Jesus. Mas Jesus deixou a igreja, e nós precisamos estar nela. Nós precisamos estar com os irmãos. Nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Então, todas as cartas. Depois vai ter cartas de outras pessoas que escreveram, mas sempre no Novo Testamento, a partir de Jesus. Jesus deixou a igreja para nós. Jesus deixou a igreja para promover a unidade do corpo de Cristo. Para a igreja subir. Não vai ser só eu, vai ser uma igreja. A igreja junto. A igreja em união vai subir. Vai subir até os céus. Então que você, para estar junto com Jesus, para estar junto com o Pai, você possa tocar a igreja, fazer parte dela, estar nela. Se você está assistindo esse vídeo agora, você não pertence a uma comunidade, você não pertence a uma igreja, você acha que não é necessário, saiba que não faz sentido você estar estudando, não faz sentido você querer conhecer Jesus, não faz sentido se você não estar na igreja, se você não tocar o que Jesus ama, se você não tocar o que Jesus toca. E Jesus quer a igreja, Jesus quer você nela também. Porque na igreja você vai estar unido com pessoas que têm a mesma fé que você. Na igreja você vai se alegrar. Na igreja, nas dificuldades, você vai permanecer juntos com seus irmãos. Assim, Paulo estava preso, mas ele foi alegre, ele permaneceu alegre e em amor escreveu para aqueles irmãos que ele tanto amava. Na igreja vai ter uma rede de apoio, vai ter pessoas assim, com as mãos nos seus ombros ajudando você. Na igreja você vai ser o apoio também. Então permaneça no corpo de Cristo. Você que mora aqui perto, em Foz do Iguaçu, venha visitar a nossa igreja, você que não faz parte de nenhuma igreja. Você que tem a sua igreja, mas você não está frequentando por alguns motivos. Vá até ela, vá, frequente igreja. Estar envolvido na igreja. Se você está com medo da pandemia, vai lá e fica no seu cantinho, assista um culto, participa de um culto, adore ao Senhor, vá num momento de oração que a sua igreja tem, vai lá orar também. É importante orarmos juntos. Aqui Paulo sempre fala sobre a oração também. Para permanecermos em Cristo, firmes no Senhor, nós devemos sim orar, nós devemos participar, nós devemos estar juntos. Se você está com medo agora, não participe de aglomerações grandiosas, né? Mas esteja apenas nas celebrações, nas orações, nos momentos. Mas esteja. A vida aos poucos está voltando ao normal depois dessa pandemia. Aos poucos as pessoas estão voltando a trabalhar, aos poucos as pessoas estão sendo vacinadas. É uma alegria de a gente saber que cada vez mais pessoas estão conseguindo ser vacinadas. As aulas estão começando a voltar aos poucos. Então, por que não você se desafiar e voltar aos poucos também participar de uma igreja, participar da sua igreja ou conhecer uma igreja se você não faz parte de uma? Então, meu incentivo hoje a você, para posteriormente a gente começar outra carta, você a ir a uma igreja. Vá até uma igreja nesse próximo domingo, na próxima semana,
conheça, visite. A gente sabe que existem várias placas de igrejas, vários nomes de igreja. Então, igrejas para pessoas, a igreja não é feita para pessoas, mas tem igrejas que são de estilos diferentes. Tem igrejas que cantam louvores, alguns louvores, tem igrejas que cantam outros louvores, mas todos os louvores direcionados a Deus. Tem igreja que tem ensino, tem igreja que tem ensino em outro dia, tem igreja que trabalha numa pegada mais jovem, tem igreja que trabalha numa pegada de outro tipo, enfim. As igrejas elas têm estilos diferentes e perfis diferentes, mas você deve buscar igrejas que tenham o objetivo de ser igrejas assim como Paulo ensinava, que promove a unidade, promove a união, que promove o ajuntamento de pessoas onde Deus é o centro. Pessoas que estão indo para adorar a Deus, pessoas que estão indo para buscar a Deus, pessoas que estão encorajando você a buscar a Deus. Então, se você não faz parte de nenhuma igreja, busque igreja para você congregar. Seja membro, faça parte, seja ativo do corpo de Cristo. É isso que Paulo falava para os irmãos e é isso que Deus, que Jesus fala para nós hoje. Então, seja a igreja, faça parte dela, toque Jesus através de estar em igreja, tá bom? Igreja, lembrando, igreja não é a placa, igreja é a união de pessoas com o objetivo de colocar o Senhor no centro de suas vidas, tá bom? Então agora a gente vai ir para a próxima aula. Talvez esse vídeo vai ficar um pouco comprido, mas pelo fato de a gente estar fazendo 2 aulas juntos. Então, bora para mais uma aula. E essa aula é sobre os Colossenses, sobre a carta para os irmãos em Colossos, lá na região da Ásia. Colossos fica uma cidade na região da Ásia, é bem perto de Laodiceia. Laodiceia, dá a entender que Paulo também escreveu uma carta a Laodiceia, mas essa carta ele não encontra, mas lá em Apocalipse vai falar um pouco sobre a igreja de Laodiceia. Então agora a gente vai entender por que Paulo escreveu essa carta. É uma carta até gostosa de ler, mas foi uma carta muito difícil. Os cristãos em Colossos estavam passando por algumas questões muito difíceis e Paulo então ele teve que escrever essa carta centralizado em Cristo, falando quem Cristo é, né? Enfim. Então Paulo, ele não conhecia esses irmãos. Essa igreja não foi iniciada através de Paulo. Paulo não conhecia essa igreja, não conhecia esse lugar, mas foi iniciada por um irmão, por um amigo, colaborador de Paulo, chamada Epáfras. Então esse irmão, esse líder, provavelmente foi ele que começou a igreja lá em Colossos. Ele foi até Paulo. Paulo estava preso ainda quando Paulo escreveu essa carta. Não sei se enfim, Paulo tinha contato com pessoas, talvez as pessoas visitavam ele, algumas pessoas mandavam cartas para eles, tinha várias formas, mensageiros, tinha várias formas de se comunicar com Paulo na prisão. Então, esse irmão ele foi pedir ajuda para Paulo. Ele falou que essa igreja em Colosso, ela estava passando por um processo bem difícil de heresias, estava tendo muita heresia, estava entrando dentro dessa igreja muitas heresias. Então ele pediu ajuda para Paulo como fazer, o que fazer, né? Alguns costumes estavam entrando dentro da igreja, algumas heresias estavam entrando dentro da igreja e estavam prejudicando a igreja. Então Paulo, ele escreve essa carta falando da pessoa de Cristo, falando sobre a sua glória, sobre a glória de Cristo, sobre a divindade de Cristo, sobre a supremacia, sobre o poder, a plenitude, a autoridade, a divindade, e a identificação de Cristo com a igreja. Então Paulo ele faz uma carta onde Cristo é o centro dessa carta, onde mostra a obra, a vida, a pessoa de Cristo, para eles entenderem que Cristo é o suficiente. Nada mais é suficiente. Vocês não precisam fazer mais nada. Vocês não precisam de outra coisa. Porque provavelmente eles estavam adorando outros deuses, eles estavam entendendo uma outra forma, talvez, de adorar a Deus, uma outra forma de se conectar. Enfim, heresias. O que é heresia? A heresia
é uma distorção da palavra, é uma distorção, é quase que uma mentira. É algo que alguém inventa, distorcendo a palavra e começa a levar outras pessoas a crer nisso. E isso acaba trazendo muitas divisões dentro da igreja, acaba trazendo muitos posicionamentos, eu me posiciono assim, eu quero me posicionar assim, em coisas que não precisa ter posição. A única posição é Cristo. O único objetivo é Cristo, o único alvo é Cristo, o centro é Cristo. Eu vou estar em roda de Cristo, em volta de Cristo, não preciso ter uma opinião e uma posição acerca de algo que é imutável, acerca de algo que Cristo é. E é isso que estava acontecendo nessa igreja. E essa carta também, Paulo prossegue combatendo algumas questões religiosas que são heresias. Essas heresias estavam falando sobre ritualismo judaico, sobre gnosticismo, que era algo que eu falei sobre gnosticismo. Eu falei lá na aula, se eu não me engano, do Evangelho de João. Foi falado sobre isso também, sobre ateus, sobre misticismo pagão, sobre filosofia grega, sobre astrologia, sobre veneração a anjos e a falsa sabedoria. Tudo isso estava acontecendo lá nessa igreja. E algo muito forte é essa questão do gnosticismo, de gnósticos, né? Vem da origem de gnosis, né? Essa palavra. E essa crença, né? Essas pessoas que eram assim, esses gnósticos, eles criam assim, que não precisava, que não era Jesus. Vou até ler aqui para você entender melhor. Seu o maior perigo dessa crença de pessoas que seguiam essa questão, estava em diminuir a importância de Cristo como o único e suficiente mediador entre Deus e o homem, pois esta heresia afirmava que existiam várias emanações, ou seres angelicais, intermediários entre o céu, enfim. O que quer dizer isso? Eles não criam que Jesus era o único mediador. A gente crê que Jesus é o único mediador entre nós e Deus, né? Jesus foi o nosso Salvador. Então, os gnósticos, as pessoas que criam nessa falsa heresia, isso é heresia. É inventar algo para as pessoas crer, para as pessoas investir provavelmente dinheiro, para as pessoas seguirem, que é crer que eu não preciso só de Jesus, que não é só Jesus o caminho. O caminho é talvez anjos, o caminho talvez é santos, né? Santos que eu quero dizer ídolos, imagens. O caminho é uma pessoa, o caminho é um ser angelical. Tem outros caminhos, não é só Jesus o caminho. Eles criam nisso, isso estava entrando lá na igreja, que você não precisa só de Jesus, você pode seguir outros caminhos que levam até Deus. Não existe outro caminho que leva até Deus além de Jesus. Então eles estavam nessa questão. E daí entrava na questão, outra questão que é um nome que você já deve ter ouvido, se você não ouviu, vou explicar melhor, que é sobre pleroma. Então, isso era uma das heresias também, que eles falavam assim, que podia ter plenitude em outras coisas. Pleroma significa plenitude. Então, eles falavam que não precisava de Cristo para viver uma vida plena, para ter plenitude. E a gente sabe que daí Paulo declara taxativamente que o pleroma, que a plenitude é Cristo, ou seja, em Cristo encontramos a plenitude de todas as coisas, a plenitude da vida, do conhecimento, da sabedoria, da espiritualidade e da glória. Então eles estavam falando assim, que a plenitude pode ser encontrada através de outras coisas. Então, essas eram questões que estavam lá dentro dessa igreja. Imagina esse líder, né? Querendo combater essas heresias, querendo combater esses falsos pensamentos, essas falsas ideologias, que você pode ser pleno através de outra coisa. E a gente vê isso hoje também. Quantas pessoas, talvez
hoje em dia, né, com essa era da internet, fala trazendo coisas absurdas para a gente encontrar a felicidade plena, para a gente buscar a plenitude em coisas, em pessoas, em bens, enfim. A gente pode viver uma vida plena, todo mundo pode viver uma vida plena, mas o centro da plenitude, a plenitude se concentra em Cristo Jesus. As coisas vão sendo acrescentadas ao redor. Na nossa vida, a gente encontra plenitude em Cristo, no conhecimento, na sabedoria, na espiritualidade, na glória, tudo se concentra em Cristo. Então, você quer ser pleno no seu trabalho? Busque Cristo. Você quer ser pleno na sua vida financeira? Busque Cristo. Você quer ter a plenitude no seu casamento? Busque a Cristo. O que é plenitude? É estar cheio, é estar transbordando. A plenitude, ela traz uma sensação, quando a gente fala essa palavra de plenitude, que vem na minha mente algo assim transbordante, algo assim pleno, algo limpo, algo feliz, algo satisfeito. E tudo isso a gente só encontra em Cristo. E é isso que Paulo traz nessa carta, que a plenitude é Cristo. Então, o tema dessa carta é: Cristo é o suficiente, Cristo é suficiente. O que a gente precisa na nossa vida é Cristo. Então, Paulo mostra que Cristo é superior a tudo o que foi criado e ocupa o primeiro lugar em todas as coisas. Então, a gente vai ver algumas coisas que ele fala sobre Cristo. Então, Cristo é a imagem de Deus, lá no capítulo 1, versículo 15. Cristo é a fonte suficiente de toda a nossa salvação, no capítulo 1, versículo 14 ao 20. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, no capítulo 1, versículo 16. E todas as coisas permanecem nele, no capítulo 1, versículo 17. Por meio dele, todas as coisas são reconciliadas com Deus, no capítulo 1, versículo 20. Ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, no capítulo 1, versículo 18. Nele toda a sabedoria e poder se encontra, no capítulo 2, versículo 31. E toda a plenitude da divindade habita em Cristo Jesus, no capítulo 2, versículo 9. Então, por causa dessa plenitude em Cristo, Paulo exorta os cristãos a se afastarem de todos os artifícios humanos e de todas as ferramentas sobrenaturais a apagarem que vêm para apagar Cristo, porque nele somos completos e não necessitamos de mais nada, pois Cristo é tudo em todos. Então, aqui a gente já vê nos primeiros capítulos falando sobre isso, né? Que Cristo é tudo, é Cristo, o foco é Cristo, Cristo é o centro, Cristo é. Então, Paulo teve que escrever isso para mostrar àqueles irmãos que qualquer outra coisa que alguém venha apresentar a você não é, se não for Cristo centro. Então, através dessa carta, Paulo nos exorta, Paulo ensina aqueles irmãos que para a gente entender que a absoluta revelação de Deus é em Jesus. Então, Deus é revelado através de Jesus. Então, a gente tem que entender que a principal diferença entre as falsas religiões e a verdadeira religião cristã pode ser resumida numa simples pergunta. Vou fazer essa pergunta para você, gostaria que você refletisse nela. Qual o lugar que Cristo ocupa? Qual o lugar que Cristo ocupa? Todas as religiões, aqui a gente fala de religião, não de igreja. Igreja, nós que cremos em Cristo Jesus como Salvador da nossa vida, nós somos a religião cristã, que segue Cristo, onde Cristo é o centro. Então, Paulo está falando sobre isso. Vocês que crerem que Cristo é o centro, vocês são cristãos. Então, vocês não podem partir para outras coisas, senão vocês não vão mais ser cristãos, né? Então, qual o lugar que Cristo ocupa? Tem umas religiões que Cristo é apenas mais um, como o islamismo, os mormons, o catolicismo. Eles creem que Cristo é apenas mais um, que Cristo é igual a outras coisas que a gente pode buscar. Cristo é mais um. E outras que Jesus ocupa um lugar inferior ao próprio Deus, que é o espiritismo, os testemunhos de Jeová, o islamismo. Então, qual o lugar que Cristo ocupa?
lugar, Jesus deve ser o centro, Cristo deve ser o centro. Quando qualquer outra religião que mostra que Cristo não é o centro ou que Deus não se revelou em Cristo, é algo que é mais difícil, é algo que é contra o que Deus quer, contra o cristianismo, contra crer em Cristo, que Cristo nasceu para nos salvar, para revelar o Pai. Então, Paulo estava falando sobre isso, que essas coisas estavam entrando lá naquela igreja, que essas coisas estavam entrando lá na igreja dos Colossenses, lá da igreja lá em Colossenses. E algo bem interessante, se você não lembra da aula em Efésios, essa carta de Colossenses é uma carta, é considerada uma carta gêmea à carta de Efésios. Lá em Efésios, Paulo fala muito sobre o corpo de Cristo, né? Sobre a igreja, o corpo de Cristo. E aqui Paulo está falando muito sobre a cabeça, sobre Cristo. Então tem uma semelhança. Também a semelhança é porque Paulo escreveu na mesma época, talvez foi no mesmo período que Paulo escreveu. Então, em Efésios temos a igreja como corpo de Cristo e em Colossenses temos Cristo como a cabeça da igreja. Em Efésios a ênfase está em todos os cristãos como corpo de Cristo e em Colossenses a ênfase está na cabeça deste corpo, que é Cristo Jesus. Em Efésios, Cristo se manifesta plenamente por meio do corpo. Com muita sequência, todos os cristãos estão completos nele. E em Colossenses, né, demonstra esse Cristo, a plenitude desse corpo, através de Cristo Jesus. Em Efésios, a igreja de Cristo é o tema central. E em Colossenses, o tema central é Cristo, a cabeça da igreja. Portanto, ambos os livros são necessários e complementares, pois não pode haver cabeça sem corpo e nem corpo sem cabeça. E isso nos lembra sobre aquilo que eu falei no começo da aula de Colossenses, sobre a importância de nós que cremos na cabeça estarmos no corpo. Então, eu quero ser alguém que busca Cristo, eu quero buscar a vida eterna, eu quero buscar a salvação em Cristo Jesus, eu preciso fazer parte do corpo, porque a cabeça está lá me esperando, Cristo Jesus está lá. Cristo Jesus está lá. Então, aqui para a gente finalizar, antes eu falei um pouco sobre o que tem nos capítulos 1 e 2, que é falando sobre a plenitude, a revelação de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 3 a gente vê sobre abandonar os velhos hábitos pecaminosos, sobre buscar as coisas do alto, sobre viver nova vida de perdão, amor e paz e sobre relacionar com outros de maneira adequada. Então, isso que a gente se encontra no livro. Um resumo sobre tudo o que ele falou aqui no livro. No capítulo 1, então, ele faz uma oração e uma saudação. No capítulo 1 e o capítulo 2, ele fala sobre a parte doutrinária, que é a pessoa de Cristo e os santos em Cristo. Depois ele fala sobre a parte prática, que é a conduta cristã. E no final ele faz as saudações finais do livro. Então essa foi a aula das cartas de Paulo aos Filipenses e aos Colossenses. Gostaria de ressaltar, se você ficar com alguma dúvida sobre algo que eu falei, ou algo que eu falei, talvez você não entendeu muito bem, talvez você precise de uma explicação maior, você me procure que eu terei maior prazer em auxiliar você. O que não pode é ficar com dúvida, o que não pode deixar passar, porque a gente está aqui para aprender, nós estamos aqui para aprender juntos, aprender sobre esse Jesus que me salvou, sobre esse Jesus que é o único caminho, esse Jesus que é o único caminho até Deus. Então que você possa buscar todos os dias, querer conhecer mais sobre esse Jesus que te leva até o Pai, o nosso Pai, o meu Pai e o seu Pai, e um dia estaremos todos juntos lá na glória. Então, permaneça firme no estudo da palavra de Deus e entenda que você pode ir muito mais, você pode ir além, você pode entender, você pode aprender muito mais de Jesus através da nossa dedicação e da nossa busca. Então, sempre que ficar alguma dúvida, anote e me procure que eu terei maior disposição em auxiliar você. Deus abençoe.